E se aquela pessoa que parece boazinha demais, que absorve o caos de todo mundo e silencia a própria dor, fosse na verdade a força mais perigosa que você já tocou na sua vida psíquica? E se ferir um empata não fosse apenas mais um conflito de relacionamento, mas o gatilho de um acerto de contas invisível que não se escreve em leis humanas e sim nas profundezas do inconsciente, onde os complexos se vingam em silêncio? Carl Jung nos lembrava que aquilo que recusamos enxergar em nós mesmos retorna com uma máscara. E se a máscara de quem você julga fraco fosse exatamente o espelho do que há de mais sombrio em você? Você sempre ouviu que o narcisista é quem manda, controla, domina, decide quem fica e quem é descartado. Que o empata é o lado frágil, o bonzinho, o que perde sempre. Mas e se fosse o contrário? E se, no teatro invisível da psique, cada lágrima silenciosa de um empata fosse um registro profundo, um símbolo gravado no inconsciente coletivo, preparando uma virada que o narcisista não consegue prever? E se aquele que suporta a dor, que sente tudo em excesso, estivesse sem saber acionando uma espécie de justiça psíquica, um campo de energia que mais cedo ou mais tarde exige pagamento? Talvez o que chamam de karma não seja uma força mística distante, mas o retorno inevitável de tudo aquilo que um narcisista despeja sobre quem sente demais. Jung dizia que aquilo que você joga no inconsciente volta ampliado. Então, o que acontece quando um empata, esse ser que absorve, processa e carrega o peso emocional de todos, é ferido além do limite? A energia não some, ela se transforma. Onde será que ela vai parar? No corpo, nos sonhos, nas relações futuras? Ou volta como um colapso silencioso na própria estrutura psíquica de quem acreditou estar no controle o tempo todo? Talvez você já tenha sentido isso na pele. Uma relação em que você se deu inteiro, foi drenado, humilhado, manipulando-se a si mesmo para continuar acreditando que dessa vez ele vai mudar. Talvez você tenha sido o empata que saiu destruído, enquanto o narcisista parecia intacto, sorrindo nas redes sociais como se nada tivesse acontecido. Mas e se essa aparente vitória fosse apenas a superfície? E se por baixo algo já tivesse começado a ruir dentro dele, uma rachadura invisível no ego inflado, um vazio que cresce toda vez que ele fere alguém que veio para curar e não para competir? E se o verdadeiro perigo nunca tivesse sido o narcisista em si, mas o que começa a acontecer com ele depois que atravessa o limite invisível de um empata? E se você descobrir que existe um ponto de não retorno, um momento em que a psique cobra o preço, arrancando as máscaras e desmontando as narrativas que pareciam perfeitas? Enquanto você escuta esta história, talvez perceba sinais espalhados na sua própria vida, padrões que se repetem, relacionamentos que desabam, culpas que nunca se explicam. Nada disso é aleatório. Fique, porque o que parece apenas dor pode esconder a chave do que Jung chamaria de destino psíquico. E entender o que acontece quando alguém fere um empata pode ser exatamente o ponto em que a sua própria história começa a mudar ou continua se repetindo para sempre. Talvez ninguém tenha te contado, mas aquele empata que você sempre enxergou como frágil não nasceu sabendo carregar o mundo nas costas. Em algum momento da história dele, em alguma infância cheia de silêncios, ele aprendeu que perceber tudo era uma forma de sobrevivência. Como Jung apontava, a psique cria adaptações para suportar aquilo que o ego ainda não consegue enfrentar. Então esse empata desenvolve antenas delicadas para captar cada mudança de tom de voz, cada olhar, cada micro-rejeição. Ele sente o clima antes da tempestade e, sem perceber, assume para si a função de estabilizar a casa emocional que nunca foi dele. Para o narcisista, esse empata vira um espelho mudo, sempre disponível, sempre disposto a entender, sempre tentando justificar o injustificável. Jung dizia que projetamos nos outros aquilo que não toleramos enxergar em nós.
O narcisista, inflado pela própria persona, despeja sua sombra inteira em cima do empata, como se ele fosse um depósito emocional. Crítica, humilhação, desprezo velado, manipulação, jogos de culpa. Tudo isso vai sendo jogado aos poucos, como se fosse normal. E o empata, na ânsia de manter a paz, absorve. Só que a psique não esquece. Cada ferida vira símbolo, cada humilhação vira um registro gravado no inconsciente, esperando a hora de cobrar o preço. Ferir um empata não é apenas magoar alguém sensível, é violar um campo simbólico inteiro. Jung lembrava que aquilo que é reprimido não desaparece, ele se torna mais forte no escuro. Quanto mais o narcisista fere, mais ele fortalece, sem saber, os próprios complexos destrutivos. Enquanto ele acredita que está no controle, que domina a narrativa, que decide quem vale e quem não vale nada, por baixo algo começa a se organizar contra ele. Não é vingança do empata, é o inconsciente, silencioso e preciso, encontrando formas de equilíbrio que o ego nunca aceitaria de forma consciente. O empata tenta racionalizar. Ele diz para si mesmo que a outra pessoa está cansada, estressada, traumatizada, que no fundo é boa. Ele inventa histórias internas para suportar o insuportável. Mas o corpo sabe. Jung via o sintoma como uma mensagem. Então a ansiedade que aperta o peito sem motivo aparente, as noites sem sono, as dores que não se explicam, as lágrimas que caem sem uma razão lógica, são a psique gritando por dentro. Algo está profundamente errado. Os sonhos começam a mudar. Figuras sombrias, casas desmoronando, perseguições, quedas, água suja, rostos que se desmancham. O inconsciente fala em metáforas e ele está mostrando o preço dessa dinâmica. Talvez você se reconheça em pequenas cenas que parecem banais, mas rasgam por dentro. Aquela vez em que você pediu algo simples e foi tratado como exagerado. Aquele comentário irônico que veio disfarçado de brincadeira, mas te deixou envergonhado por horas. Aquela promessa nunca cumprida, seguida de um "você é sensível demais, precisa relaxar". Jung diria que a alma adoece quando a verdade é negada por tempo demais. E o empata, ao ser ferido repetidamente, começa a se afastar de si mesmo para continuar cabendo na história do narcisista. Ele perde o próprio centro enquanto tenta girar em torno do ego do outro. Do lado do narcisista, a percepção é oposta. Ele se sente cada vez mais certo, mais justificado, mais convencido de que o problema está sempre no outro. Se o empata chora, é drama. Se cala, é frieza. Se confronta, é ingratidão. Jung advertia que aquilo que não trazemos à consciência se manifesta na vida como destino. Para o narcisista, esse destino aparece como uma sequência de relações que do nada acabam, pessoas que, de repente, se voltam contra ele, perdas que parecem azar. Ele não percebe que está assistindo ao retorno do que semeou, multiplicado pelo inconsciente de todos aqueles que ele feriu. Há um momento, porém, em que algo começa a mudar dentro do empata. Não é uma explosão imediata, não é uma vingança planejada, é um cansaço antigo que de repente ganha nome. É como se uma voz silenciosa dentro dele, aquela parte que Jung chamaria de self, começasse a sussurrar. Chega. A partir daí, algo se desloca. O empata ainda pode estar fisicamente presente, mas energeticamente começa a se recolher. Ele para de justificar, para de se explicar tanto, para de aceitar migalhas emocionais como se fossem banquetes. O narcisista sente isso como ameaça, mas não entende por quê. E é aí que o preço kármico começa a ganhar forma. Quando o empata se recolhe, ele retira do narcisista a fonte invisível de suprimento emocional que o mantinha inflado. Jung falava da inflação do ego como um estado perigoso, porque mais cedo ou mais tarde vem a queda. Sem o empata para equilibrar o caos interno, o narcisista começa a ficar exposto às próprias sombras. A ansiedade aumenta, o vazio se intensifica, a necessidade de controle cresce.
Ele tenta encontrar outro empata, outro campo fértil onde despejar seus conteúdos não resolvidos, mas cada nova relação vem com uma carga acumulada de todas as histórias anteriores. Não é apenas mais uma vítima, é o peso de tudo que não foi olhado voltando em espiral. Para o empata, a retirada não é simples nem limpa. Ele se sente culpado, dividido, rasgado entre o impulso de se proteger e o medo de ser duro demais. Jung reconhecia esse conflito no arquétipo do curador ferido, aquele que cura os outros enquanto sangra por dentro. Ao se afastar, o empata não está apenas rompendo com uma pessoa, está rompendo com um padrão interno que o fazia acreditar que só teria valor se salvasse alguém. Por isso dói tanto, por isso o impulso de voltar é tão forte. A psique está tentando se reorganizar, e toda reorganização profunda passa por uma fase de caos. Talvez você esteja justamente nesse ponto, cansado, confuso, tentando entender se é injusto com quem te feriu ou finalmente justo consigo mesmo. Perguntas começam a ecoar. Até onde vai minha compaixão? E onde começa minha autotraição? Quantas vezes eu ainda vou me abandonar para não perder o outro? Jung insistia que o processo de individuação exige um encontro honesto com a própria sombra. E a sombra do empata é justamente essa tendência a se apagar em nome de uma harmonia falsa. Quando ele começa a enxergar isso, algo desperta. E esse despertar, embora doloroso, é a chave do que muitos chamariam de justiça kármica. Do lado do narcisista, o que era confortável começa a ruir. Sem o empata como amortecedor psíquico, cada conflito ganha um peso maior. Discussões antes contornadas agora escalam. Relações superficiais deixam de preencher. A solidão que ele sempre correu para evitar começa a aparecer nos intervalos de silêncio, nas noites em que o telefone não toca, nas mensagens visualizadas e não respondidas. Jung diria que a vida encontra meios de nos colocar frente a frente com aquilo que negamos. E o narcisista, acostumado a fugir de si mesmo, usando pessoas como espelhos polidos, se vê cada vez mais cercado por estilhaços. E é aqui que a pergunta se torna inevitável. O que realmente acontece dentro do narcisista quando ele ultrapassa o limite invisível de ferir um empata? Qual é o preço que a psique começa a cobrar, passo a passo, mesmo que ninguém esteja vendo? Talvez você já tenha visto isso acontecer, talvez esteja vivendo exatamente isso agora, de um lado ou de outro da história. Mas a verdade mais profunda sobre esse acerto de contas não está na superfície. Ela se revela devagar, nas frestas, nos colapsos silenciosos, nas sincronicidades que parecem coincidência, mas não são. E é justamente aí que a jornada começa a ficar ainda mais perigosa e mais reveladora do que você imagina. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. É como se, em algum ponto invisível da história, a vida abrisse um tribunal silencioso, onde não há juízo humano, não há plateia, não há aplausos nem vaia, apenas a psique, com sua memória impecável. Jung falava que a alma registra tudo aquilo que o ego tenta esquecer. Então, quando um narcisista atravessa o limite de um empata, esse tribunal interno começa a se mover. Nada acontece de forma espetacular no começo. Por fora, a vida segue, mas por dentro, símbolos começam a se reorganizar. Sonhos ficam mais intensos, acontecimentos estranhos se repetem. Pessoas semelhantes aparecem como se fossem cópias umas das outras. É o mesmo roteiro com atores diferentes, pedindo para ser visto de verdade. O empata, muitas vezes, ainda acredita que foi o perdedor da história. Ele olha para trás e enxerga tudo o que deu, tudo o que suportou, tudo o que deixou de ser para não perder o outro. Sente vergonha por ter aceitado tanto, culpa por não ter ido embora antes, raiva por ter sido enganado, medo de nunca mais confiar em ninguém. Jung diria que a ferida,
quando consciente, pode se tornar uma passagem. Mas antes disso, ela parece apenas um buraco escuro. O empata acha que foi destruído, só que uma parte mais profunda dele, o self, que nunca foi tocado pelas distorções, começa a usar essa dor como matéria-prima para um tipo diferente de despertar. Enquanto isso, o narcisista tenta seguir adiante como se nada tivesse acontecido. Ele repete para si mesmo a mesma narrativa de sempre. Eu fiz o meu melhor. Ele era sensível demais. Ninguém me entende. Eu mereço alguém que aguente quem eu sou. Jung explicava que o narcisismo inflado é uma defesa contra um sentimento secreto de inferioridade. Quanto mais ele precisa se colocar acima, mais frágil é a base que o sustenta. Por isso, ferir um empata não é apenas um relacionamento que deu errado. É mais um peso colocado sobre uma estrutura psíquica que já vinha trincada, mesmo que parecesse indestrutível na superfície. Há um momento em que os caminhos se separam energeticamente, mesmo que fisicamente os dois ainda se encontrem, conversem, se provoquem ou tentem voltar. Por dentro, o empata começa a sentir que algo nele não aceita mais ser lugar de lixo emocional. Ele ainda pode amar, ainda pode desejar, ainda pode sentir falta, mas há uma parte que já não se vende tão barato. Jung chamaria isso de movimento em direção ao centro, um passo em direção à individuação. O empata começa a se fazer perguntas que antes nem ousava formular. Quem eu sou quando não estou tentando salvar ninguém? O que eu ganho quando me coloco sempre por último? Por que minha compaixão nunca serve para mim? Essas perguntas são perigosas para o sistema que mantinha o narcisista no controle, porque cada vez que o empata se questiona, ele retira um tijolo da parede que sustentava a narrativa do outro. Sem perceber, o empata deixa de ser apenas vítima e passa a ser um ponto de ruptura no padrão. Jung sabia que toda mudança verdadeira começa com um conflito interno. E esse conflito, no caso do empata, é brutal. Continuar sendo o que sempre foi para não perder o conhecido, ou arriscar se tornar alguém novo e encarar o terror do vazio. Esse é o tipo de encruzilhada em que muita gente volta para trás, mas alguns escolhem continuar, mesmo tremendo. Para o narcisista, essa mudança é quase sempre interpretada como ataque. Ele sente que está perdendo o poder, perdendo o controle, perdendo aquele alguém especial que sempre achou que estaria ali, independente do que fizesse. Então surgem estratégias de resgate, promessas repentinas, declarações dramáticas, desculpas ensaiadas, gestos de aparente transformação. Jung lembrava que o inconsciente também sabe manipular símbolos para evitar mudanças profundas. O narcisista pode até acreditar, naquele momento, que está sentindo algo novo, mas se não houver confronto real com a própria sombra, tudo não passa de um movimento de defesa para reestabelecer a velha dinâmica. O empata, agora mais atento, sente o conflito aumentar por dentro. Parte dele quer acreditar de novo, ceder de novo, voltar para o lugar conhecido, mesmo que seja um inferno disfarçado de amor. Outra parte, contudo, começa a lembrar da dor com mais clareza. Detalhes antes apagados reaparecem, frases cruéis, olhares de desprezo, momentos em que foi deixado de lado no instante em que não era mais útil. Jung enfatizava que a consciência é, acima de tudo, um ato de coragem. E nessa fase, a coragem do empata não está em suportar mais, mas em reconhecer que já suportou demais. Essa virada interna muda tudo, mesmo que ele ainda não saiba como agir do lado de fora. É exatamente nesse ponto que o preço kármico começa a ficar nítido. Porque a partir do momento em que o empata se recusa a continuar no papel de esponja emocional, o narcisista perde um dos principais mecanismos para não olhar para si. Sem alguém para absorver, justificar e perdoar infinitamente, o confronto com a verdade fica mais próximo. Jung diria que o inconsciente é implacável. Aquilo que não é resolvido retorna em forma de compulsão, crise ou destino. Então o narcisista começa a esbarrar em situações que expõem suas contradições, seja em novas relações, no trabalho, na família ou naquele silêncio sufocante que chega quando todos vão embora e não há mais ninguém para culpar.
Ironicamente, o que parecia a maior destruição da vida do empata pode se tornar seu ponto de reconstrução. Ao tocar o fundo da própria dor, ele descobre regiões internas que nunca tinha visitado. Percebe que sua sensibilidade não é defeito, mas radar. Que sua capacidade de amar não é fraqueza, mas poder bruto, desde que não seja usado contra si mesmo. Jung veria nesse movimento o início de um verdadeiro processo de individuação, em que o sujeito começa a sair do papel de objeto nas histórias alheias, para se perceber como protagonista de uma jornada própria. É doloroso, confuso, lento, mas cada passo nessa direção aumenta o preço invisível que o narcisista terá de pagar por ter tentado possuir algo que nunca entendeu. E aqui surge uma pergunta que talvez não tenha resposta simples, mas que insiste em ecoar. Será que o narcisista realmente escapa impune depois de ferir um empata, ou apenas entra em um ciclo de repetição cada vez mais sufocante, onde o karma não vem como castigo externo, e sim como prisão interna? Jung não falava de karma como um conceito moralista, mas como a inevitabilidade das consequências psíquicas. Aquilo que você faz com o outro, principalmente com quem veio para te espelhar e curar, você faz com partes de si mesmo, e cedo ou tarde a conta chega. A questão é, quando ela chega, o que ainda resta do ego para aguentar o impacto? Talvez o detalhe mais cruel de toda essa dança seja perceber que o empata nunca quis guerra. Ele queria conexão. Enquanto o narcisista via um palco, o empata via um encontro. Ele ofereceu escuta, presença, perdão, segundas chances demais. Jung diria que por trás dessa entrega há um anseio profundo pela totalidade, uma busca por algo maior do que um simples relacionamento. Por isso a queda é tão devastadora. Não é só a perda de alguém, é a sensação de que a própria alma foi enganada. Mas é justamente quando tudo parece perdido que uma fissura se abre entre o que ele achava que era amor e o que de fato era dependência disfarçada de devoção. À medida que essa fissura cresce, algo começa a se reorganizar por dentro. O empata passa a revisitar memórias antigas com novos olhos. Cenas que antes pareciam normais, agora o incomodam profundamente. Comentários que ele engoliu em silêncio reaparecem na mente como lâminas afiadas. Jung falava que a consciência se expande quando você suporta olhar de frente aquilo que evitou por tanto tempo. Então o empata, entre lágrimas e raiva, começa a ligar pontos. Percebe que aquele relacionamento não foi um caso isolado, mas o ápice de um padrão que vem se repetindo desde muito antes. E essa percepção, ainda que dolorosa, é uma das formas mais intensas de justiça psíquica que existem. Do outro lado, o narcisista sente a perda de um jeito diferente. Ele não sente falta do empata como pessoa, mas do papel que ele cumpria. Falta alguém para aplaudir, para explicar o mundo, para carregar a culpa, para ser o vilão nas horas convenientes e o salvador nas horas de urgência. Sem esse personagem disponível, o enredo interno do narcisista começa a falhar. Jung diria que o ego inflado precisa de constante confirmação externa para não se desmanchar. Quando essa confirmação diminui, a estrutura interna começa a tremer. Não é um terremoto imediato. É uma série de pequenos tremores que vão abrindo rachaduras nos lugares onde ele jurava que era inabalável. É nesse ponto que o karma toma uma forma menos mística e mais psicológica. O narcisista passa a atrair situações que espelham, com uma precisão perturbadora, aquilo que ele fez o empata sentir. Pessoas que o tratam com indiferença quando ele mais precisa, promessas quebradas na hora decisiva, humilhações sutis em ambientes onde ele costumava ser aplaudido. É como se a vida devolvesse, em cenas fracionadas, o roteiro que ele escreveu para os outros. Jung chamaria isso de destino simbólico. Aquilo que não é integrado internamente aparece projetado nas circunstâncias externas, não como vingança, mas como convite doloroso à consciência. Enquanto isso, o empata começa a experimentar algo novo, a possibilidade de existir sem se explicar o tempo todo. No começo,
Isso dá medo. O silêncio parece acusador, a solidão parece castigo. Mas pouco a pouco, há momentos em que esse mesmo silêncio se torna um suspiro de alívio. Jung via a solidão autêntica como um espaço sagrado onde a alma começa a se ouvir. Longe do barulho emocional do narcisista, o empata finalmente escuta a própria voz sem interferência. E ela é diferente do que ele imaginava, mais firme, mais cansada, mais lúcida. Essa voz não pede mais para ser amada a qualquer custo. Ela pede, pela primeira vez, para ser respeitada. O narcisista, agora sem esse espelho que o suavizava, começa a se ver em reflexos mais cruéis. Discussões com novas pessoas se tornam mais agressivas. Críticas pequenas o atingem como facadas. A sensação de perseguição aumenta. Jung diria que quanto mais o ego resiste ao chamado da sombra, mais ela se torna ameaçadora. O narcisista se sente injustiçado, convencido de que o mundo inteiro está errado sobre ele. Mas no fundo, num lugar que ele mesmo evita visitar, há um fragmento de consciência que cochicha. Talvez o problema não sejam apenas os outros. Esse cochicho é insuportável. Então ele corre para abafar de novo. Só que agora, o barulho de fora já não é suficiente para calar o que foi despertado. O empata, por sua vez, entra numa fase em que alterna entre recaídas emocionais e pequenas vitórias internas. Um dia ele chora lembrando de um detalhe insignificante. No outro consegue passar horas sem pensar em quem o feriu. Jung sabia que processos profundos não são lineares. Há avanços e retrocessos, ondas que vão e vêm. Mas aos poucos, o empata percebe algo sutil. Mesmo quando dói, ele já não está disposto a se reduzir ao tamanho que o narcisista exigia. Há um tipo de dignidade emergindo, uma recusa silenciosa a voltar a ser cenário para o drama alheio. Essa recusa é, em si, um rompimento com o velho karma. O preço que o narcisista começa a pagar não aparece em manchetes, não vira fofoca, nem sempre é visível para quem olha de fora. É um preço cobrado na solidão do quarto, na insônia que não passa, na irritação constante com coisas pequenas, na sensação de vazio mesmo em meio a conquistas. Jung dizia que o maior castigo da alienação de si mesmo é viver cercado por ruídos e ainda assim não suportar o próprio silêncio. Esse é o ponto em que muitos buscam mais distrações, mais conquistas, mais relações rápidas. Mas quanto mais eles correm, mais a sensação de perseguição interna cresce. É a própria sombra pedindo para ser vista. Ao mesmo tempo, o empata começa a atrair experiências diferentes, não porque o universo decidiu recompensá-lo de forma simplista, mas porque sua postura interna muda. Ele já não tolera conversas rasas com quem o diminui. Percebe sinais de desrespeito muito antes do que perceberia antes e, mesmo tremendo, começa a se afastar mais rápido. Jung falava que quando a consciência muda, todo o campo de experiência começa a se reorganizar. Isso não torna a vida perfeita, mas quebra o ciclo que o mantinha aprisionado. E cada ciclo quebrado eleva um pouco mais o preço que o narcisista paga, porque tira dele a certeza de que sempre haverá alguém disposto a aceitar o inaceitável. Talvez olhando de fora, pareça que nada disso é justo o suficiente, que a dor do empata foi grande demais e a queda do narcisista lenta demais. Mas a psique não trabalha com a lógica imediatista da vingança. Ela trabalha com a inevitabilidade da verdade. Jung ensinava que tudo aquilo que é construído sobre mentira, manipulação e recusa da sombra está condenado a ruir, cedo ou tarde. O que permanece não é quem vence a discussão, mas quem aceita se transformar. E é justamente aí que uma nova pergunta começa a se formar, ainda sem resposta clara. Quando o empata finalmente desperta e rompe o ciclo, o que acontece com o narcisista que insiste em não mudar? Até onde a psique permite que ele fuja de si mesmo antes de puxar de uma vez por todas o chão onde ele se apoia? Quando Jung falava que a neurose é o sofrimento de uma alma que perdeu o sentido, ele estava descrevendo exatamente o que acontece com aquele narcisista que feriu um empata e segue a vida.
como se nada tivesse acontecido. Por fora, ele pode até continuar acumulando vitórias, relações, curtidas, conquistas materiais, mas por dentro algo já começou a perder o gosto. Aquilo que antes o empolgava agora parece morno. Elogios que antes inflavam o peito agora duram poucos instantes antes de desaparecerem num vazio cada vez maior. É como se o inconsciente estivesse retirando pouco a pouco o prazer das velhas estratégias, forçando esse ego inflado a perceber que não dá mais para viver só de máscara. Esse é um dos aspectos mais silenciosos do preço kármico. Nada impede o narcisista de repetir o padrão, mas cada repetição vem com menos senso de vitória e mais sabor de deserto. Ele consegue atrair novas pessoas, consegue repetir o roteiro da idealização, da sedução, do controle. Mas algo mudou no campo interno. Os vínculos ficam mais rasos, os conflitos mais frequentes, os abandonos mais rápidos. Jung diria que o inconsciente, quando ignorado, se torna um sabotador invisível. Não é a vida castigando, é a própria psique, tornando insuportável aquilo que já não serve ao crescimento. Quanto mais ele insiste em usar pessoas como extensões do próprio ego, mais vazio fica o centro que ele tenta proteger. Enquanto isso, o empata inicia um processo quase oposto. Depois de tocar o fundo do poço, ele começa a descobrir um tipo de força que não tem nada a ver com endurecer o coração. Jung via o verdadeiro poder como a capacidade de sustentar a própria verdade diante da pressão para se trair. O empata percebe que sua sensibilidade não precisa desaparecer para que ele se proteja. Ao contrário, é essa sensibilidade que agora o alerta quando algo está errado. Onde antes ele ignorava o desconforto, agora ele escuta. Onde antes ele dava mais uma chance, agora ele se pergunta: a que preço? Pouco a pouco, ele começa a se movimentar a partir de um novo eixo, menos dependente do olhar do outro e mais ligado a um centro interno que sempre esteve ali, mas estava soterrado. Os arquétipos que sempre o governaram em silêncio começam a se reorganizar. O salvador exausto, que aceitava qualquer peso para manter o outro de pé, dá lugar a um curador, que entende que não pode sangrar sem parar para provar o próprio valor. O mártir, que se orgulhava de sofrer em silêncio, começa a se cansar da narrativa de sacrifício eterno. Jung lembraria que os arquétipos não desaparecem, eles mudam de expressão. O empata não deixa de ser alguém que sente fundo, mas passa a dirigir essa profundidade primeiro para dentro. Em vez de perguntar, como eu posso te salvar, surge uma nova pergunta, mais estranha e desafiadora. Por que eu preciso tanto te salvar para me sentir vivo? Nesse mesmo movimento, a persona do narcisista começa a rachar em lugares específicos. Nas situações em que antes ele dominava o cenário com facilidade, agora surgem falhas pequenas, mas significativas. Uma piada que ninguém acha graça. Uma tentativa de manipulação que é percebida de imediato. Uma mentira que se desfaz rápido demais. Jung dizia que a persona é uma máscara necessária, mas perigosa, quando o sujeito se identifica completamente com ela. Ao ferir um empata, o narcisista reforçou essa identificação ao extremo, acreditando que sua imagem era suficiente para controlar qualquer realidade. O karma psicológico começa justamente quando o mundo externo para de cooperar com essa fantasia e começa a devolver espelhos menos favoráveis. O corpo também entra em cena como mensageiro. Insônia recorrente, irritação constante, cansaço que não se explica, explosões de raiva por coisas mínimas. Jung enxergava no corpo uma extensão da psique, não um inimigo separado dela. Aquilo que não é chorado em lágrimas aparece muitas vezes em forma de tensão muscular, sintomas difusos, crises aparentemente sem motivo. O narcisista, que sempre acreditou controlar tudo, agora se vê dominado por estados internos que não sabe nomear. Ele pode culpar o trabalho, a família, o estresse, a idade. Mas no fundo, é a psique cobrando um preço por anos de fuga de si mesmo, amplificado cada vez que ele atravessa o limite sagrado de alguém que veio oferecer profundidade,
não palco. Do lado do empata, o corpo também fala, mas de outra forma. Depois do rompimento, ele pode adoecer, desabar, ficar sem energia. Mas se permanecer na jornada, começa a notar mudanças sutis. O sono melhora em alguns períodos. A respiração fica menos pesada. A sensação de aperto constante no peito dá pequenos intervalos de trégua. Jung diria que, quando nos alinhamos um pouco mais com o nosso eixo interno, o corpo sente. Não vira perfeição nem paz permanente, mas há brechas de descanso onde antes só havia alerta máximo. É como se o organismo inteiro estivesse finalmente entendendo que não precisa mais viver em estado de guerra emocional para ser amado. Em algum momento dessa travessia, o empata descobre algo que parece simples, mas muda tudo. O direito de dizer não. Não a conversas que o drenam, não a relações que o diminuem, não a promessas vazias, não a versão de si mesmo que sempre aceita menos do que precisa. Jung veria esse não como um ato simbólico de separação da sombra do outro. Ao recusar continuar servindo como depósito dos conteúdos negados pelo narcisista, o empata está, na prática, devolvendo a ele o que sempre foi dele. Isso não é vingança, é devolução. E cada não dito com consciência é uma peça a menos na engrenagem que mantinha o karma girando no mesmo ponto. O que torna tudo ainda mais impactante é perceber como essa dinâmica se reflete na vida de quem está assistindo. Talvez você se pegue lembrando de alguém que tratou como empata, alguém que sempre esteve disponível para absorver os seus vazios, ou talvez perceba, com um nó na garganta, que foi o empata ferido tantas vezes. Jung acreditava que nada que nos toca profundamente é apenas sobre o outro. Sempre aciona algo nosso. Então, enquanto você acompanha essa história, talvez comece a sentir perguntas nascidas dentro de si. Em quais relações eu fui o que sente demais e se sacrifica? Em quais eu fui o que fere, exige e depois se vitimiza? O karma, nesse sentido, não é uma tabela celestial de punições, mas uma sequência de espelhos humanos. O narcisista feriu um empata, e mais cedo ou mais tarde encontrará alguém que o trate com a mesma frieza que ele ofereceu. O empata foi destruído por um narcisista, e ao despertar, passará a reconhecer de longe quem tenta repetir o padrão. A diferença é que, quando a consciência entra na equação, o ciclo deixa de ser prisão inevitável e passa a ser possibilidade de escolha. Jung chamaria isso de responsabilidade. Não a culpa paralisante, mas a capacidade de responder de outra forma àquilo que sempre se repetiu. E então a pergunta que parecia distante volta com mais força. Até onde um ego pode ir negando sua sombra antes que a própria psique, em busca de totalidade, provoque uma ruptura irreversível? Será que existe um ponto em que o narcisista não consegue mais manter a farsa, nem para si mesmo? Um limite em que a persona cai de uma vez e tudo o que foi varrido para baixo do tapete vem à tona de forma avassaladora? E, se esse ponto chega, como ele se manifesta na vida real? Em colapsos emocionais, em perdas sucessivas, em crises que parecem azar ou em algo ainda mais profundo, que não tem nome fácil, mas que Jung talvez chamasse de encontro forçado com o próprio destino psíquico. Há um ponto em que a vida parece organizar um cenário tão absurdo que, se você contasse, poucos acreditariam. Relações desmoronando ao mesmo tempo, oportunidades escorrendo pelos dedos, reputações ruindo em silêncio, pequenos acidentes, mal-entendidos que explodem, portas que sempre estiveram abertas, se fechando sem explicação. Jung diria que, quando o inconsciente quer ser ouvido e é ignorado por tempo demais, ele para de sussurrar e começa a gritar através dos fatos. Para o narcisista que feriu um empata e seguiu adiante como se nada tivesse acontecido, esse momento pode parecer apenas azar. Mas em níveis mais profundos, é como se a própria psique estivesse desmontando tudo o que foi construído em cima de ilusão. O mais inquietante é que, mesmo diante desse colapso, o ego ainda tenta manter a farsa. O narcisista se apressa em buscar culpados externos: a crise, o chefe, o parceiro, o ex, o mundo, Deus, o destino.
qualquer coisa, menos o próprio reflexo. Jung via esse movimento como uma defesa desesperada contra o encontro com a sombra, porque admitir que o castelo está ruindo por causa das próprias escolhas psicológicas é devastador para um ego inflamado. Então, ele segura os escombros com as mãos, tenta reconstruir a mesma história com novos personagens, insiste no mesmo roteiro, seduz, controla, descarta. Mas a cada ciclo, o desgaste aumenta, o brilho diminui, a sensação de estar rodando em círculos fica mais forte, mesmo que ele nunca confesse isso em voz alta. Para o empata, observar de longe esse processo é confuso. Às vezes, chegam notícias fragmentadas. Um rompimento dramático, uma perda inesperada, uma crise emocional, um surto de raiva, um afastamento da família, um colapso profissional. Parte dele sente que é uma espécie de justiça tardia, como se o universo finalmente estivesse vendo o que ele viveu. Outra parte, porém, sente compaixão, culpa, até vontade de voltar e ajudar. Jung diria que esse conflito mostra o quanto os vínculos psíquicos profundos não se rompem apenas com o fim de uma relação. Há fios invisíveis que continuam puxando, principalmente quando a ferida foi grande demais. E o empata se vê diante de uma decisão silenciosa: voltar para o papel antigo ou manter-se firme no limite que tanto custou a construir. É nesse ponto que se revela um dos segredos mais incômodos desse tal preço kármico. Ele não é medido pela quantidade de desgraças que caem sobre o narcisista, mas pela profundidade da transformação que o empata escolhe viver. Jung lembrava que o verdadeiro ajuste de contas acontece dentro, quando o indivíduo decide parar de repetir o mesmo padrão, mesmo que tudo dentro dele peça para voltar ao conhecido. O empata paga um preço altíssimo quando acorda. Ele perde a fantasia de que um dia será amado do jeito que merece por quem o destruiu, perde o papel de salvador, perde a ilusão de que aguentar tudo é prova de amor. Em troca, ganha algo que assusta tanto quanto liberta: a responsabilidade pela própria vida emocional. Há ainda uma camada mais profunda, que Jung conhecia bem: a dimensão transgeracional desse jogo. Muitos empatas cresceram em lares onde, desde cedo, aprenderam a sentir pelos outros, a regular o humor da casa, a evitar explodir conflitos, a engolir choro para não incomodar. Muitos narcisistas nasceram em ambientes onde foram vistos como extensão do orgulho de alguém ou como resposta ao vazio de uma família inteira. Quando esses dois polos se encontram, não é apenas um relacionamento atual em jogo, mas uma história antiga, herdada, repetida. O que parece apenas um casal é, na verdade, um palco onde gerações inteiras estão tentando resolver o que nunca foi olhado. E quando o empata desperta, ele não está apenas saindo de um relacionamento. Ele está, de certo modo, interrompendo uma linhagem de repetição. Isso coloca você, que escuta, diante de uma pergunta que cutuca mais fundo do que parece. Até que ponto a sua dor, as suas escolhas, os seus padrões pertencem apenas a você? E até que ponto você está carregando histórias, expectativas e sombras que não começaram na sua vida, mas que se manifestam através dela? Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência pelos pais acaba se manifestando como destino nos filhos. Então, quando um empata finalmente diz basta após ser ferido por um narcisista, ele está em silêncio, mexendo no destino psíquico de toda uma árvore. E isso explica por que dói tanto, porque parece tão grande, tão maior do que apenas uma relação que deu errado. Em paralelo, a vida começa a enviar sinais estranhos, que muitos chamariam de coincidências, mas que Jung veria como sincronicidades. O empata encontra livros, frases, pessoas, vídeos, situações que falam exatamente sobre o que ele está vivendo, no momento exato em que ele quase cede e volta atrás. O narcisista, por sua vez, é colocado em situações onde experimenta sentimentos que sempre provocou nos outros. Ser ignorado quando mais precisa, ser descartado sem explicação, ser tratado como substituível. Não é uma mão invisível punindo, é um padrão energético se fechando, tentando mostrar, por todos os lados, o que precisa ser visto. A questão é, quem vai conseguir enxergar o símbolo por trás do caos?
Talvez, no fundo, ferir um empata seja como cuspir na fonte da própria cura sem perceber. Jung acreditava que aquilo que mais nos irrita ou ameaça em alguém geralmente guarda precisamente o remédio que não queremos tomar. O narcisista, ao atacar a sensibilidade, a profundidade, a capacidade de sentir e de se entregar do empata, está destruindo justamente o canal que poderia levá-lo a um encontro mais honesto consigo mesmo. Ele não suporta a verdade que o empata encarna, então tenta moldá-la, quebrá-la, ridicularizá-la. Mas ao fazer isso, cava ainda mais fundo o buraco interno em que vive. Cada empata ferido e descartado é uma ponte queimadas nas costas dele. E quando não houver mais ponte nenhuma, para onde esse ego volta quando finalmente se vê sozinho? Enquanto isso, o empata se vê diante de outro tipo de espelho, o da própria sombra. Ele começa a perceber o quanto também se traiu, o quanto ignorou os próprios limites, o quanto participou, ainda que sem querer, da própria dor. Jung diria que não há individuação sem esse reconhecimento. Não se trata de culpar a vítima, mas de reconhecer que, a partir daqui, a escolha de continuar nesse lugar ou não passa a ser dele. A pergunta muda de tom. Deixa de ser, por que fizeram isso comigo? E passa a ser, por que eu fiquei tanto tempo onde isso era possível? Essa mudança dói, mas marca a transição de um empata sacrificado para um empata consciente. E é nesse ponto que o karma deixa de ser destino cego e começa a se tornar decisão. No fundo, o que este caminho inteiro sugere é algo que Jung repetia de formas diferentes. Ninguém sai ileso de um encontro verdadeiro com a psique. O narcisista paga o preço de fugir de si mesmo até que a fuga se torna insustentável. O empata paga o preço de sentir demais até que percebe que precisa aprender a direcionar esse sentir, ou será consumido por ele. Entre os dois, há uma dança de espelhos, dor, projeções e possibilidades de despertar. Talvez você esteja em um desses lugares agora. Talvez esteja no meio, reconhecendo traços de empata e de narcisista em si mesmo. A questão que fica, e que não precisa de resposta imediata, é simples e ao mesmo tempo devastadora. Quando o próximo ciclo vier, porque ele sempre vem, você vai escolher repetir a mesma história ou aceitar o risco de se transformar, mesmo sem saber ainda no que isso vai te transformar. Talvez a parte mais desconfortável de tudo isso seja admitir que, em algum nível, nenhum de nós está totalmente fora desse jogo. Jung repetia que carregamos dentro de nós todos os opostos. E isso significa que, mesmo se você se enxergar como empata, existe um fragmento narcisista em algum canto da sua psique, assim como existe um empata sufocado dentro de quem vive na armadura do narcisismo. Não é sobre inocentes perfeitos e vilões absolutos, é sobre partes em guerra. E muitas vezes, o que acontece do lado de fora é apenas a encenação de uma batalha que começou muito antes, lá dentro, entre o pedaço que quer sentir e o pedaço que tem pavor da própria vulnerabilidade. Quando alguém fere um empata, em muitos casos, está repetindo o que faz com o próprio empata interno. Aquele lado sensível, intuitivo, amoroso, que percebe demais e pede descanso. Esse lado é ridicularizado, mandado calar a boca, acusado de fraqueza. Jung via a sombra como tudo aquilo que o ego rejeita e empurra para baixo do tapete. Então, o narcisista não despreza apenas o empata fora, ele despreza a parte empática que carrega em si. E o empata, quando se abandona para manter o outro, não se torna só vítima, ele também se torna algoz de si mesmo, repetindo internamente as mesmas frases que um dia ouviu lá fora. O resultado é um campo psíquico onde ninguém está de fato inteiro. Talvez você reconheça isso em cenas íntimas e silenciosas que ninguém vê, quando você se chama de idiota por ter acreditado, quando sente vergonha de ter amado tanto, quando minimiza a própria dor dizendo a si mesmo que nem foi tão grave assim. Jung diria que essas vozes internas muitas vezes não nasceram em você, foram introjetadas de figuras importantes do passado. Mas hoje, quem as repete é você.
E nesse ponto, o jogo muda porque já não é mais apenas o narcisista de fora te ferindo. É uma parte de você colaborando com esse ferimento. O karma psicológico ganha profundidade quando percebemos que não é só o que o outro faz, mas o que nós continuamos fazendo conosco depois que o outro vai embora. Do lado do narcisista, existe algo que quase nunca é mostrado: momentos breves de consciência, pequenas rachaduras na armadura, segundos de culpa e vergonha que ele corre para apagar o mais rápido possível. Jung lembrava que a psique não suporta por muito tempo o contraste entre a imagem perfeita e a verdade interna, sem produzir sintomas. Então, entre uma relação e outra, entre uma explosão e outra, há instantes em que ele sabe, ainda que não admita: eu passei do limite, eu fiz de novo, eu destruí alguém que realmente se importava comigo. Esses momentos poderiam ser portais para a transformação, mas quase sempre são esmagados por uma onda de justificativas, racionalizações, autopiedade. O preço kármico aqui é viver fugindo desses segundos de verdade, como quem foge de um incêndio que começou dentro de casa. O empata, por sua vez, também carrega uma sombra que assusta: a raiva, aquela fúria que ele se proíbe de sentir porque aprendeu que gente boa não se revolta, pessoas espirituais não se defendem, quem ama perdoa sempre. Jung via a raiva não apenas como destruição, mas como energia vital bruta, que pode tanto devastar quanto proteger. Ao recalcar essa energia, o empata a transforma em culpa, tristeza crônica, cansaço existencial. A raiva, que poderia ter traçado um limite saudável, se volta contra ele em forma de autopunição. E quanto mais ele se impede de reconhecer esse incêndio interno, mais atrai situações em que alguém de fora faz por ele o que ele não se permite fazer: ultrapassar todos os limites, destruir, dominar. A psique não suporta por muito tempo a unilateralidade sem tentar compensar. É nos sonhos que, muitas vezes, essa compensação fica mais visível. Jung dedicou a vida a escutar o que o inconsciente dizia enquanto o ego dormia. E o que aparece ali, nessa tela noturna, costuma ser perturbador. O narcisista que sonha que está sendo perseguido, exposto, humilhado em público, acusado de algo que não consegue explicar. O empata que sonha, que grita, bate, destrói, abandona sem culpa, sem pedir desculpas. Os papéis se invertem no mundo simbólico, como se a psique estivesse ensaiando, em segurança, aquilo que nenhum dos dois ainda consegue viver na realidade. O karma se mostra como teatro interno, antes de virar fato concreto. A pergunta é: quantos desses recados você tem ignorado ao acordar? Pense nos seus próprios sonhos recorrentes, naquelas cenas que voltam de tempos em tempos, mudando apenas de cenários e rostos, mas mantendo a mesma sensação. Talvez você sempre esteja tentando chegar em algum lugar e nunca consegue. Talvez esteja sempre tentando salvar alguém que escapa por entre os dedos. Talvez esteja sempre atrasado, perdido, sem voz, ou então sempre no controle, manipulando tudo, até que algo foge totalmente da sua mão. Jung veria nesses padrões não simples absurdos do sono, mas narrativas do seu próprio inconsciente tentando te mostrar onde você está preso. O que é mais assustador: continuar vivendo a mesma história por impulso ou encarar de uma vez por todas o que essa história está gritando. Essa sensação de déjà vu que você sente em relações diferentes, com pessoas diferentes, em fases diferentes da vida, não é coincidência banal. É a psique repetindo um tema até que você decida mudar a forma como dança. O empata que, sem notar, sempre acaba ao lado de alguém que exige demais e oferece de menos. O narcisista que, sem entender porquê, sempre termina cercado por gente que um dia o abandona, como se estivesse sendo deixado para trás, pela mesma intensidade com que descartou os outros. São roteiros que giram, voltam, se reescrevem com novas falas, mas a trama é a mesma. O karma, nesse sentido, não é sentença, é uma história insistente, e ela só muda quando alguém dentro do enredo escolhe um gesto diferente daquele que sempre repetiu. Jung acreditava que a psique trabalha o tempo inteiro em direção a uma coisa só: totalidade.
não perfeição, não pureza, não santidade, totalidade. Isso significa incluir o que você odeia em você, o que você nega, o que você esconde até de si mesmo. Para o empata, isso passa por admitir a própria raiva, o próprio cansaço, o próprio desejo de não ser sempre o porto seguro de ninguém. Para o narcisista, passa por reconhecer a própria fragilidade, o próprio medo de não ser amado se não estiver no controle, a própria dependência afetiva disfarçada de superioridade. O karma pesa enquanto essas partes ficam exiladas. Quando começam a ser trazidas para perto, o peso muda de qualidade, deixa de ser castigo e vira tarefa. Talvez, bem no meio desse caos todo, exista uma pergunta que ninguém gosta de fazer, mas que Jung faria com calma implacável. E se, em vez de continuar correndo do desconforto, você parasse por um instante para escutar o que ele tem a dizer? Se o narcisista parasse de culpar o mundo por um segundo e perguntasse honestamente o que em mim cria repetidamente esse tipo de desastre? Se o empata parasse de se justificar e perguntasse o que em mim sempre aceita esse lugar de dor? Que tipo de verdade começaria a emergir das ruínas? E mais inquietante ainda, se essa verdade aparecesse agora, nua, crua, sem maquiagem, você estaria realmente pronto para olhar para ela sem desviar os olhos? No fim, tudo se reduz a algo que Jung sempre soube, mas poucos têm coragem de admitir. Não existe saída verdadeira sem atravessar a própria sombra. Ferir um empata não é só marcar a história de alguém sensível, é acionar um mecanismo profundo em que a psique começa a exigir equilíbrio. O narcisista paga, tentando fugir de si, até que a fuga desmorona. O empata paga tentando salvar o outro, até que percebe que quem está se afogando é ele. E ainda assim, justamente nesse lugar de ruína, nasce a possibilidade de algo novo. Talvez o verdadeiro preço kármico não seja uma maldição vinda de fora, mas o choque entre o que você mostra e o que você realmente é quando ninguém está olhando. O narcisista vive esse choque como um colapso silencioso, um vazio que nenhuma conquista preenche. O empata vive como um estilhaço no peito que o obriga a se reconstruir a partir de dentro. Em ambos os casos, a vida empurra para o mesmo ponto. Ou você continua repetindo o roteiro, ou admite que precisa se encontrar consigo mesmo de um jeito radicalmente honesto. É por isso que quando um empata finalmente desperta, algo muda não só na própria vida, mas no campo inteiro das relações que o cercam. Ele deixa de aceitar ser palco para o drama alheio, deixa de confundir amor com autoanulação, deixa de chamar de destino aquilo que, na verdade, sempre foi escolha inconsciente. Jung diria que, nesse momento, uma parte da alma volta para casa, e cada pedaço que retorna diminui o poder de qualquer narcisista sobre ele, por mais sedutor que pareça. Enquanto isso, o narcisista se vê diante da única porta que sempre temeu atravessar, a do encontro consigo mesmo sem aplausos, sem plateia, sem alguém para culpar. Alguns vão bater nessa porta e recuar, buscando mais distrações, mais vítimas, mais máscaras. Outros, um dia, talvez cansados demais para continuar fugindo, vão girar a maçaneta. E quando isso acontecer, não será castigo, será apenas a consequência natural de tudo o que foi negado até ali. No fim, o karma de ferir um empata é ser obrigado, cedo ou tarde, a encarar a profundidade que ele carregava e que você tentou destruir porque não sabia como suportar. E o karma de ser um empata ferido é decidir se essa dor vai ser a corrente que te puxa para baixo ou a ruptura que finalmente te acorda. A pergunta que fica não é o que o outro fez com você, mas o que você vai fazer com tudo o que isso despertou. Porque, a partir de agora, continuar preso ou atravessar a própria sombra pode não ser mais destino, pode ser, pela primeira vez, escolha.